Nós já estamos aqui com o empresário Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis, com o nosso quadro Imóveis em Pauta. E o tema de hoje, como utilizar o FGTS para comprar imóvel. E é uma alegria receber o Humberto mais uma vez aqui, porque ele dá um show dessa área aí, a gente tira tanta dúvida, né? Esclarece tantas coisas dessa área aí de compra e venda de imóveis. Muito bom dia, Humberto. Alegria recebê-lo aqui. Muito bom dia, Lucival, bom dia, Rafael, bom dia, Liliane e Alenilson, que estão aqui também. E um bom dia todo especial para você que nos dá carona aí no seu veículo. E hoje a gente vai estar falando sobre esse tema que é de suma importância para o mercado imobiliário. Estava conversando aqui com o Rafael antes do programa da grande importância que é o uso do FGTS para todo o mercado imobiliário brasileiro. Vamos lá, Humberto. Começa explicando para a gente quais as condições para o trabalhador utilizar o FGTS na aquisição da casa própria. Rafael, me permita, antes de falar das condições, falar um pouquinho do impacto do FGTS. Ele é atualmente a segunda maior fonte de financiamento imobiliário no Brasil. Em 2023, foram utilizados um volume recorde de 98 bilhões de reais, que foram utilizados para construir 494 mil unidades habitacionais. Isso é um número muito expressivo. E o FGTS, que é o recurso do trabalhador, que fica guardado, detido pelo governo na Caixa Econômica Federal, ele tem essa finalidade, esse uso social, que é uma destinação perfeita. O mercado imobiliário brasileiro, se não tivesse o FGTS, com certeza ele não teria a força que tem hoje. Então, o FGTS, muitos não sabem, ele não é utilizado somente quando o trabalhador possui um saldo e utiliza esse saldo, como nós vamos falar. Mas o montante que fica lá guardado, ele também é utilizado para fazer com que o financiamento, além de ser expressivo, porque tem um grande volume financeiro, tenha taxas de juros baixas. Todo financiamento que é feito com recurso do FGTS, ele tem as taxas de juros bastante atrativas. Então é importante salientar isso aí. E quais as condições para o trabalhador utilizar? O trabalhador precisa ter pelo menos 3 anos de carteira assinada. Se ele tiver na mesma empresa, ou se ele já trabalhou em uma outra empresa 1 ano, em uma segunda empresa mais 1 ano, e agora está na terceira empresa e completou 1 ano, somados, ele precisa ter ao todo 3 anos de trabalho sob o regime de FGTS para que ele possa utilizar o recurso que tem guardado na sua conta para poder fazer o pagamento do imóvel que ele deseja. Outra regra, ele não pode ser dono de outra residência na cidade onde pretende comprar um imóvel. Então, se o trabalhador tem o recurso guardado, mas ele já possui um imóvel habitacional registrado em seu nome ou do seu cônjuge, porque é sempre analisado a família, ele não vai poder utilizar aquele recurso de FGTS para adquirir um imóvel. Na cidade onde ele mora, onde ele reside, não é isso? Mas pode comprar em outro lugar, outro município. Isso, ele pode comprar. Boa pergunta, Lucival. Ele não pode comprar na mesma cidade que reside, porém, ele pode comprar em outra cidade, caso, um exemplo, ele resida em Feira de Santana e trabalhe na cidade de Senhor do Bonfim. Ele vai poder, lá em Senhor do Bonfim, adquirir um outro imóvel, porque o FGTS tem essa regrinha. O imóvel pode ser adquirido na cidade aonde reside ou aonde trabalha. Ótima pergunta, Luciano. Humberto, é possível comprar qualquer tipo de imóvel utilizando o FGTS? Não. Somente imóveis residenciais urbanos é que podem se enquadrar no financiamento com recurso de FGTS. Outros imóveis, eles não podem ser adquiridos nessa modalidade. 7 horas mais 50 minutos. Humberto, explica pra gente quais tipos de imóveis estão excluídos. Rafael, estão excluídos dessa lista os imóveis comerciais, imóveis rurais,
imóveis industriais e também terrenos. Inclusive, o mercado de terreno em Feira de Santana, em todo o Brasil, ele tem crescido muito. Os condomínios, inclusive, de terrenos, a gente vê lançamentos diários e muitas são as pessoas que nos procuram. Eu posso utilizar o meu FGTS para poder pagar parte do terreno? Não pode. Para reforma, eu posso utilizar? Também não pode. A utilização do FGTS destina-se exclusivamente para aquisição de imóvel residencial urbano já acabado ou em construção. A única ressalva aí o imóvel na planta pode ser utilizado o recurso do FGTS, porque apesar de não estar pronto, ele é construído com recurso da Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal permite que mesmo o imóvel na planta, ainda não entregue, possa ser utilizado o recurso do FGTS como parte do pagamento. Salvo engano, fora dessa questão imobiliária, me parece que a única forma de utilizar o FGTS é em caso de doenças graves. Né? Para tratamento de doenças graves é que se tem a permissão de usar o FGTS, o saque. Roberto, quais as condições o imóvel precisa ter para se enquadrar no uso do FGTS? Você falou que na planta pode comprar, mas o imóvel em si, qualquer imóvel já pode ser um imóvel que já de segunda mão, ele só pode ser um imóvel novo, né? Na planta já pode, então me dá mais detalhes, por gentileza. Boa pergunta. Como a gente já falou, Lucival, 2 pontos, ser residencial urbano e pode ser na planta sim, mas tem outras regras além dessas que o imóvel precisa atender. O imóvel ele não pode estar avaliado acima de R$1,5 milhão. Então hoje é muito comum, né? O mercado de alto padrão em feira cresce muito. Então um imóvel de 2 milhões, de 1.600.000, de 3 milhões, ele automaticamente se desenquadra das regras do uso de FGTS. Então, imóveis, ele precisa ser avaliado, não é nem vendido, é avaliado em até R$1,5 milhão. Se o avaliador da Caixa, porque todo imóvel que utiliza recurso de FGTS, mesmo que seja quitado, passa pelo crivo de ser avaliado por um especialista da Caixa, e ele for avaliado acima de R$1 milhão, automaticamente ele se desenquadra da regra de uso do FGTS. Ser de propriedade do proprietário do terreno, ou seja, a pessoa que está vendendo precisa ter a titularidade do imóvel. Não dá para poder fazer o uso do FGTS para alguém que colocou o imóvel em nome de um terceiro. É uma regra, é obrigado que o vendedor, o imóvel o qual está sendo vendido e vai passar pelo crivo do FGTS, seja de sua propriedade. O imóvel precisa estar 100% regularizado. A gente já tratou aqui bastante desse tema. O número de imóveis irregulares ainda é muito grande. É muito comum as pessoas comprarem um terreno, fazer a casa e não fazer a verbação, que é a regularização devida. Então, na hora que ele coloca aquele imóvel à venda e vai puxar a certidão do imóvel, lá aparece apenas o terreno. Se a certidão for apresentada desse jeito para a Caixa, o imóvel não poderá ser financiado, nem com recurso de FGTS, nem em outras modalidades. Então, é importante você que comprou um terreno e construiu uma unidade habitacional, que você faça a regularização desse imóvel. Caso contrário, não poderá ser vendido nem com recurso de FGTS, nem com outros recursos. E outra regrinha que é muito importante também. O imóvel, Lucival, ele não pode ter sido fruto de uma aquisição com recurso de FGTS há pelo menos 3 anos. Um exemplo, João, em 2019, em 31 de novembro de 2019, adquiriu um imóvel e usou FGTS para pagar parte daquele imóvel. Então, até 1º de dezembro de 2022, outra pessoa não poderia comprar na mão de João, também utilizando o recurso de FGTS. Então, se o imóvel passou por uso de FGTS, ele fica durante 3 anos impedido de uma outra pessoa adquiri-lo
também utilizando o recurso de FGTS. Entendi. Rafael, com você agora, meu filho. Vamos lá, Humberto Mascarenhas, às 7 horas mais 45 minutos aqui com o nosso quadro Imóveis em Pauta. Humberto, se o trabalhador já possui um financiamento, ele pode utilizar o saldo do FGTS para quitar ou amortizar o financiamento? Pode sim, Rafael. Todo saldo de FGTS, ele pode ser utilizado para amortizar ou para quitar. Para quitar, claro, se o saldo de FGTS for um volume expressivo e o saldo devedor for inferior, ele pode utilizar, inclusive, para liquidar 100% o financiamento. Caso não seja, ele pode amortizar. É comum pessoas que adquirem imóvel, Rafael, através de um financiamento, elas esperarem de 12 em 12 meses, ela pega o recurso que é acumulado na sua conta e vai lá e amortiza o saldo devedor. Normalmente um financiamento, na maioria das vezes, ele já é feito na tabela saque, que é uma tabela decrescente. Então, quando ele faz essa amortização com saldo do FGTS, aquela parcela que já vinha sendo reduzida, ela se reduz mais ainda. Porém, a amortização, ela não é feita apenas para redução de parcelas, não. Ela pode ser utilizada também para quitação de parcelas, ou seja, se o trabalhador ele não quer reduzir o valor da parcela com o seu saldo de FGTS, ele pode mesmo assim utilizar esse mesmo saldo para diminuir o número de parcelas. Então, respondendo, é possível sim. E é possível também adquirir assim, um imóvel utilizando somente o saldo existente na conta do FGTS, Humberto? É possível sim, Lucival. Ótima pergunta. Inclusive é muito comum, viu, acontecer isso. A gente vê pessoas que ela possui um saldo de FGTS alto e ela adquire um imóvel sem precisar financiar e sem precisar utilizar nenhum outro recurso. Porém, muitas das pessoas, elas acham que simplesmente tendo recurso, chega lá e o processo é feito automaticamente. Ele não é feito automaticamente, ele passa por um processo igual de um financiamento. A Caixa Econômica Federal, ela envia um avaliador, ela analisa o imóvel igual em qualquer outro financiamento. Então o avaliador avalia o imóvel para ver se o imóvel se enquadra no valor o qual o comprador diz estar comprando. Caso tudo esteja enquadrado, aí sim ele pode utilizar 100%. Nesse caso, ele não vai precisar dar entrada nenhuma. Isso acontece muitas vezes. Então, nessa questão também dessa compra, digamos que o saldo, independente de qualquer saldo que se tenha lá, pode adquirir, Humberto. Não tem um limite mínimo ou máximo para dizer, olha, o imóvel é 100 mil, mas o que você tem de FGTS aqui, por cálculos, não chega, não está suficiente. Independe disso aí também? Ótima colocação. Ele pode utilizar para quitar o imóvel se o saldo do seu FGTS for superior ou igual ao valor do imóvel. Caso o saldo seja inferior, como ocorre na grande maioria das vezes, ele vai poder utilizar aquele saldo como entrada, não para fazer a quitação total. Então aí ele utiliza o saldo para dar como entrada e o restante do valor do imóvel, ou ele utiliza recursos próprios, ou ele faz um financiamento habitacional na própria Caixa para complementar a diferença. E diga-se de passagem, 95% dos casos de uso de FGTS, Lucival, ocorre dessa forma, ocorre para entrada. É um número pequeno de pessoas que possuem um saldo alto suficiente para fazer a aquisição do imóvel integral sem a necessidade de outros meios. Rafael. Humberto, qual a novidade no uso do FGTS no mercado imobiliário? Ótima pergunta, Rafael. O Conselho Curador do FGTS aprovou o uso do FGTS futuro para a compra da casa própria por famílias de baixa renda. Então, essa é uma novidade aí para o Minha Casa Minha Vida, exclusiva para o Minha Casa Minha Vida. O FGTS futuro é uma modalidade que permite o uso de contribuições futuras do empregador ao fundo para comprovar renda maior e para comprar imóveis
ou reduzir o valor da prestação. O aval do Conselho Curador é muito importante, pois regulamenta a medida que já estava prevista em lei. Pelas regras aprovadas, serão beneficiadas inicialmente as famílias com renda mensal de até R$ 2.640. Elas compõem a faixa 1, Rafael, do programa Minha Casa Minha Vida. Pelas regras, podem ser comprometidos no máximo 120 parcelas futuras, ou seja, existe uma limitação. 120 parcelas equivale a 10 anos. Porém, o impacto disso aí, Rafael, é muito grande. Nesse mês de abril, que se iniciou isso aí, a gente já observa uma aceitação e um volume muito forte que vem ocorrendo, porque pessoas que estavam com dificuldade de aprovação devido à baixa renda, com essa nova regra que dá um up à renda do trabalhador, a aprovação de financiamentos de imóveis habitacionais tem crescido muito. Aí fica uma dica importante. O mercado já vem sendo beneficiado com a queda de juros, que os juros no Brasil estão caindo. Apesar disso, ainda não está acontecendo nos bancos, mas vai acontecer. Os bancos, a partir do momento que a Selic estiver abaixo de 10%, e a previsão é que no segundo semestre isso aconteça, os bancos irão mexer nas taxas de juros, mas esse incremento novo no mercado imobiliário, aliado à volta do investidor, que está migrando de outros rendimentos, né? Porque a Selic alta fez com que o investidor migrasse para investimentos que pagavam renda fixa. Esse investidor, vendo a movimentação da Selic, está voltando para o mercado imobiliário, isso está impulsionando o mercado. E com esse novo incentivo do FGTS Futuro no Minha Casa Minha Vida, o mercado imobiliário tende a crescer bastante nos próximos meses. Então fica aí como dica para você que quer investir no mercado imo,biliário. Quem adquirir imóvel hoje, com certeza, Rafael, daqui a um ano, vai estar muito satisfeito com o resultado que obterá. Agora são 8 horas e 2 minutos, pena que o tempo já foi, mas assunto importantíssimo para você, essa novidade aí também. Essa novidade do FGTS, para quem ganha até quanto, Humberto? Até R$ 2.640. Lembrando que esse valor é um valor familiar, renda somada da família. Esposa e tal. Isso, exatamente. Então tem gente, quer saber mais? Procura o Humberto na Nobel Imobiliária, suas redes sociais, como encontrar Humberto e toda a sua equipe especializada em venda de imóveis em Feira de Santana, Humberto. A Nobel Imóveis fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979. E nas redes sociais você nos encontra facilmente, é só pesquisar lá, @Nobel Imóveis ou @Humberto Mascarenhas, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook. Essa é a forma de você nos encontrar. Se você ficou com alguma dúvida sobre o tema que falamos hoje, quer algum esclarecimento, pode nos procurar lá, que a gente vai estar te orientando. Inclusive, Rafael, a gente tem uma cartilhazinha do FGTS. Todas as pessoas que nos procurarem lá, a gente vai estar enviando essa cartilha que vai ajudar bastante a pessoa a utilizar o FGTS da maneira correta e usufruir de todos os benefícios que ele oferece. Realize seu sonho, viu? Procure a Nobel Imobiliária. Humberto, muito obrigado e até a próxima, viu? Eu que agradeço a todos e até a próxima. Até lá. Elenilson, um abraço para você também. Rafael Marques.